Olá, irmãos e irmãs em Cristo! Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é o livro de Daniel. O tema de hoje é Sociedades Secretas, parte 2. É o 8º vídeo dessa sessão do capítulo 11 de Daniel. Então, Sociedades Secretas na parte 2. Semana passada eu fiz a parte 1, agora é a parte 2. Então, antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o sábado do Senhor chegou, meu Pai. Começou hoje ao pôr do sol e termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que eu estiver pregando a Tua palavra. Obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui pregando a Tua palavra. Por isso, meu Deus, fique comigo, faça-me de mim o seu servo, nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, povo de Deus. Sociedades Secretas, parte 2. Abra em Apocalipse, capítulo 12, versos 7 a 8. Miguel Jesus contra Satanás, o adversário. Capítulo 12, verso 7. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Versículo 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Quer dizer, ele foi expulso do céu. Satanás, que se rebelar contra Deus, contra Cristo, e Miguel, que é Jesus, o título que era de guerra, era de Jesus, era Miguel, expulsou Satanás do céu. Aqui não é mais o seu lugar. E ele veio aqui para a terra. A linha do tempo entre Miguel e Satanás, antes da criação da terra, que era maravilhoso, que era uma terra ainda... Era uma terra... Era uma terra maravilhosa, não. Era uma terra desolada, que ela não tinha ninguém, que ela vivia, que era todo mundo lá no céu, que era menos Satanás e 1/3 dos anjos. Aí Deus fez a criação da terra. Nessa criação da terra, que era no 6º dia, criou Adão. E Adão, na costela de Adão, se fez Eva. E passaram um tempo. Segundo os relatos, que eu também acredito que seja, que a criação de Adão e Eva até o pecado, foram 33 anos e meio. Que era porque faz a genealogia com Jesus aqui na terra. Porque Jesus foi o segundo Adão. O primeiro Adão pecou, que não foi o agente de Deus aqui na terra, e por isso Jesus veio como segundo Adão para nos redimir do pecado. Então, por isso que tem uns teólogos que acreditam que desde a criação de Adão e Eva ao pecado foram 33 anos e meio. Aí no capítulo 12, agora o versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. E foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse capítulo 12, verso 9. Diabo igual a enganador, e Satanás igual a adversário. O que existe por trás dos bastidores
Por trás dos bastidores existe uma guerra, cara, não uma guerra aqui só da Terra, a guerra entre os agentes, cara, de todos os países, e agora que está tendo, cara, o Irã contra os Estados Unidos, né? Primeiro foi Irã contra Israel, aí os Estados Unidos entrou no meio, cara, para proteger Israel e prejudicou o Irã. Então, quer dizer, não é, cara, é a lei espiritual, cara, é os anjos de Deus contra os anjos de Satanás, cara, os demônios, cara, entre o bem e o mal. Em Daniel 11, Daniel 11:39 diz: com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que reconhecerem multiplicar-lhe-ás a honra, e falo-ás a reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. É o papado. É o papado que vai agir agora no tempo. Cara, o 39 é parâmetro com o passado com o futuro agora. Porque, cara, do 39 ao 45, cara, que vai se cumprir o que ainda não se cumpriu. Aí, com a tradução fala, com o auxílio de um Deus estranho, o próprio diabo agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que reconhecerem multiplicar-lhe-ás a honra, e faloso-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. No livro En Route to Global Occupation fala, em rota para a ocupação global. Um agente de alto escalão do governo expõe a agenda secreta para a unificação mundial. Quer dizer, está tudo armado. Está tudo armado para... Está tudo armado para o decreto dominical. A origem das sociedades secretas, de Gary H.K. em Road to Global Occupation. Antigas religiões de mistérios. Quem são essas antigas religiões de mistérios? Babilônia, Egito, Índia, Pérsia, Grécia e etc. Todas eram formas de panteísmo. Quer dizer, por isso que o papado pegou esses reinos para si, que eram as formas que eles faziam, como a Grécia, aquela adoração de imagens, a Medo-Pérsia, adoração ao sol, e a Babilônia, ao pretensiosismo, que era uma pessoa pretensiosa, uma pessoa que era difícil de lidar, que era desobediente. Aí, cara, nessas antigas religiões de mistérios, além desses reinos, tem as igrejas, cara, tem que se chamam de igrejas, né? Mas tem também, cara, os reinos pagãos, como, cara, se torna como cabalismo, gnosticismo, cavaleiros templários, ressurreicionanos, maçonaria e Illuminati. O que tem nessas ocasiões? Bruxaria, feitiçaria, adivinhação, espiritismo, práticas ocultas, religiões orientais, hinduísmo, budismo, shintoísmo e etc. Tudo práticas condenadas por Deus. Cara, leia Deuteronômio, que vocês vão ver lá, cara, que Deus abomina todas essas práticas.
No livro Grande Conflito, na página 552, ela diz: assim, sobre novo disfarce, o grande rebelde ainda prossegue em sua luta contra Deus. Luta iniciada no céu e durante quase 6.000 anos continuada na terra. E vai continuar até quando sair o decreto dominical. Continua na página 552 do Grande Conflito. Assim, sobre novo disfarce, o grande rebelde ainda prossegue em sua luta contra Deus. Já li isso daqui, peraí. Quero desculpe. No livro Morais Antidogma, na páginas 819 e 820, Morais Antidogma diz: seu lema era tornar-se forte para comprar o mundo. Eles se enriqueceram e em 1312 eles já possuíam na Europa mais de 9.000 senhorios. Um senhorio se refere a um estado ou região sobre o domínio de um nobre ou um senhor feudal. Quer dizer, os cavaleiros templários foram os agentes do papado. Aí continua: os cavaleiros templários provavelmente eram corruptos desde o início. Durante suas façanhas no Oriente Médio, os templários tiveram uma forte influência dos gnósticos e assassinos, uma cruel ordem militar árabe. Vários fundadores dos Cavaleiros Templários foram iniciados na seita dos assassinos. Isso relatou Edith Starr Miller, Occult Theocracy, Hartnorm, Califórnia. Os Templários, ao adotar as crenças religiosas dos gnósticos, receberam muita influência dos assassinos que deixaram vestígios em sua organização política. Os Templários foram a primeira tentativa em escala mundial de organizar e mobilizar forças ocultas com o propósito de ganhar o controle do mundo. Desculpem. Exatamente. Cara, eles jogavam sujos. Eles eram sujos demais. Cara, cheio de falcatruas. Porque se dedicava a Satanás. Continuando a história dos Cavaleiros Templários, a historiadora ocultista Edith Starr Miller resume a designação dos Templários da seguinte forma: adotando o gnosticismo quando estavam na Palestina e em contato com a seita dos assassinos, a Ordem dos Templários degenerou e alguns de seus membros, sob a influência desta seita, praticam o falicismo, ou veneração fálica, ou culto sexual, e o satanismo, e veneram o Baphomet, o ídolo dos luciferianos. Quer dizer, cara, não se dedica a Satanás? Cara, não é eu que estou falando. É a historiadora ocultista. Quer dizer, cara, várias pessoas podem falar: esse cara está inventando. Cara, ou esses caras que pregam essas coisas estão inventando. Não é. Cara, é a história contada. Aí continua, na página 144, no livro Miller Occult Theocracy. Continuando falando sobre os Cavaleiros Templários. Felipe IV da França, mais do que qualquer outro monarca, prosseguiu os membros da ordem e sentenciou muitos dos participantes à morte, culpando-os por conspiração e adoração a Satanás. Em 12 de maio de 1310, ele queimou vivos 54 cavaleiros templários em Paris. Quer dizer, esse não deu muito bola não para os templários, não. Esse não deu muita chance para os templários fazer o que quiserem lá na França. Na Wikipédia, falando sobre a Ordem de Molay, fala: a Ordem de Molay é uma sociedade discreta fundada por Frank Esland, a partir dos princípios fisiológicos, fraternais, ciliáticos e filantrópicos,
para jovens do sexo masculino com a idade compreendida entre 12 e os 21 anos incompletos. É uma organização paramaçônica fundada nos Estados Unidos em 24 de março de 1919, patrocinada e mantida pela maçonaria, que maioria dos casos cede espaço para as reuniões dos capítulos da Nova Ordem de Molay, priorados da Ordem dos Nobres Cavaleiros da Ordem Sagrada dos Soldados Companheiros de Jacques de Molay e castelos da Ordem dos Escudeiros, denominações das células da organização. Quer dizer, quem está dizendo isso é a Wikipédia. Aí continua. A ordem é inspirada no exemplo dado pelo mártir do nobre francês Jacques de Molay, e o último grão-mestre da Ordem dos Templários, morto em 18 de março de 1314, queimado na fogueira junto ao seu preceptor Geoffrey de Chamay, por contestar as falsas acusações de prática de diversas heresias como infidelidade à Igreja, sodomia e adoração de ídolos, e etc. Pode-se acreditar que o motivo de tais acusações fosse a ambição do rei Filipe IV, o Belo, e o Papa Clemente V, pelas posses da Ordem dos Templários, pois em caso de prisão, os bens do acusado passariam a pertencer ao Estado francês. A Ordem de Molay possui cerca de 4 milhões de membros em todo o mundo e mais de 110 mil no Brasil. O de Molay. No livro Moral e Dogma, na página 820, fala ainda dos Cavaleiros Templários. Moraes ante Dogma afirma que para que os Cavaleiros Templários permanecessem antes de sua execução, de Molay criou 4 lojas metropolitanas, uma em Nápoles, no leste, uma em Edimburgo, no oeste, uma em Estocolmo, no norte e última em Paris, ao sul. As iniciais de seu nome, encontradas nos primeiros graus, são uma das muitas provas infrutáveis da origem da maçonaria moderna. Quer dizer, quem frequenta a maçonaria sabe que era sobre esse nome. No livro Ordem Rosa Cruz, Amorque, Mystical Ordem de Rosae Crucis, fala Moraes ante Dogma, no entanto, estabelece um elo definitivo entre os Rosa Cruzes e a Ordem dos Templários. Os sucessores dos antigos seguidores da Rosa Cruz abandonaram gradualmente a hierarquia austera da ciência de seus ancestrais na iniciação e se tornaram uma seita mística. Unindo-se a muito dos Templários, os dogmas dos dois estavam se misturando. A Wikipédia relata: a antiga e mística Ordem Rosae Crucis, a Amorque, é um movimento filosófico, iniciático e tradicional mundial, não religioso e apolítico, aberto a homens e mulheres sem distinção de raça, religião ou posição social. O rosacrucianismo, escola do esoterismo ocidental praticado pelo Amorque, foi restabelecido no começo do século XX, 1915, nos Estados Unidos, por Harvey Spencer Lewis, que assumiu a responsabilidade de reativar a Ordem Rosa Cruz na América do Norte. Sob sua orientação foi criado um sistema Aí continua, a Amorque reconhece que suas origens tradicionais remontariam às antigas escolas de mistérios ou casas de vidas egípcias, cujo fundador teria sido o faraó Tútimes III, da 15ª dinastia. Este faraó teria fundado uma fraternidade secreta, visando estudar os mistérios da vida, aspectos mais profundos, esotéricos, não revelados pela religião de sua época, centrada mais em crendices, aspectos esotéricos. Seu primeiro líder, imperador, entretanto, teria sido
Amenófis V, conhecido também como Akhenaton, e se deu por volta de 1353 a.C., que se inicia ao computo do calendário Rosa Cruz, momento em que o cósmico determinou que o conhecimento viesse à tona para aqueles que buscavam a luz. A origem dos conhecimentos preconizados pela ordem. Todavia, a tradição esotérica dessa sociedade diz que são ainda anteriores e remontam à tradição primordial herdada dos Atlantes. Quer dizer, sociedades bem secretas que pouca gente sabe que era dessas sociedades. Por isso que a gente tem que pôr em pauta, que era para as pessoas assistirem e saberem. Continuando no livro Ordem Rosa Cruz Amorque, a história do cristão Rosencreus. Este passo calculado pela ordem secreta serviu para abrir o ocultismo na Europa sem revelar a verdadeira identidade da ordem ou os nomes de seus membros. Também criou um interesse renovado no ocultismo por todo o continente. Mas cerca de outro século se passou antes que a ordem pudesse começar a se expandir e aceitar publicamente novos iniciantes. E daí continua no mesmo livro. De acordo com a Enciclopédia da Maçonaria de Maclay, a ficção foi rapidamente aceita como verdade pela maioria das pessoas. A Sociedade Invisível de Rosencreus foi procurada por muitos que desejavam se juntar a ela. Este passo calculado pela ordem secreta serviu para abrir o ocultismo na Europa sem revelar a verdadeira identidade ou ordem de nomes de seus membros. Também criou um interesse renovado no ocultismo por todo o continente, mas cerca de outro século se passou antes que a ordem pudesse começar a se expandir e aceitar publicamente novos iniciantes. Quer dizer, sociedades secretas bem armadas, né, bem escondidas. Depois de 5 anos na Espanha, teria formado a Casa Santici Spiritus, Casa do Espírito Santo. Em 1484, teria morrido de acordo com o texto Fama Fraternitatis. Em 1604, a localização de sua tumba teria sido redescoberta e seu corpo estava em perfeito estado de preservação. Depois de 5 anos na Espanha, teria formado a Casa Santic Spiritu. Caramba, já li isso aqui. De acordo com a Enciclopédia da Maçonaria de Maclay, a fixação foi rapidamente aceita como verdade pela maioria das pessoas. E a Sociedade Invisível de Rosencreus foi procurada por muitos que desejavam juntar a ela. Este passo calculado na... A origem dos Rosa Cruzes. Próximo ao ano de 1350 a.C., o faraó Tutmés III da 15ª dinastia
egípcia teria fundado uma fraternidade secreta. Para estudar os mistérios da vida. Logo a seguir, próximo ao ano 1320 a.C., o faraó Amenópolis V, ou Akhenaton, estabeleceu o nome Rosa Cruz para a fraternidade. Historicamente, o primeiro registro da Ordem Rosa Cruz foi encontrado no documento Fama Fraternitatis, por volta do ano de 1614. O documento relata que a fraternidade ressurgiu como Christian Rosenkranz em 1407 com o nome Fraternidade da Rosa Cruz. Ordem Rosa Cruz, grande loja da língua portuguesa Amorque. Na Ordem Rosa Cruz, a serpente é um símbolo que representa a mais elevada concepção espiritual do homem. Quer dizer, serpente, que era Satanás. Ordem Rosa Cruz. Os ourobos é um símbolo místico que representa a eternidade e a evolução constante da vida e está presente na Ordem Rosa Cruz. A figura de uma serpente ou dragão que morde a própria cauda simboliza a eternidade, o movimento, a continuidade, a autofecundação e o eterno retorno. A forma circular do símbolo representa o mundo em transformação, anulando a divisão da realidade em passado, presente e futuro. Então, povo de Deus, essa foi a segunda parte do vídeo das sociedades secretas na parte 2, a parte 2. Fiz a parte 1 semana passada, agora é a parte 2, que era um pouco curto, mas que ela foi bem explicado, que vocês entenderam. Tomara que vocês entenderam. Se vocês entenderam, diz aí no comentário que era sobre o que vocês acharam desse vídeo, tá ok? Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para pregar esta verdade, para mostrar essa verdade, para que as pessoas saírem da enganação. Por isso, meu Deus, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para pregar esta verdade. Tudo isso agradeço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!